Talvez você não conheça ele pelo nome, mas com certeza você conhece o livro que ele escreveu. Ele é o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, que é um cara famosão, extremamente respeitado no mundo das finanças. O autor de Pai Rico, Pai Pobre, o livro mais vendido sobre finanças pessoais dos últimos 30 anos, não ficou milionário investindo em imóveis ou negócio. Ele ficou milionário vendendo a ideia de que você pode ficar milionário investindo em imóveis e negócios. Essa é a maior ironia da história. Enquanto milhões de pessoas ao redor do mundo leem seus livros esperando aprender os segredos da riqueza, Kiyosaki está em casa contando o dinheiro que ganhou vendendo esses livros. Ou melhor, esse livro, né? Que foi um dos únicos que teve um sucesso retumbante. Seus seguidores perdem dinheiro tentando aplicar seus conselhos, ele ganha dinheiro vendendo esses conselhos. É um golpe dentro de um golpe. Mas aqui está o pior. O próprio livro é baseado em mentiras. O pai rico nunca existiu. Você sabia disso? E o pai pobre, na verdade, era um acadêmico bem-sucedido que emprestou $100 mil a Robert para começar. E os conselhos no livro? Muitos deles são ilegais, perigosos e eticamente questionáveis. Hoje vamos desvendar como Robert Kiyosaki construiu o império financeiro não através da aplicação de suas próprias estratégias, mas através de um modelo de negócio sofisticado que explora a ganância e o desespero de pessoas que querem ficar ricas. Se você quer aprender sobre finanças de verdade, este vídeo vai abrir seus olhos para uma das maiores fraudes do século XXI. Então vamos começar pelos conselhos de Kiyosaki. À primeira vista, alguns deles parecem sim ser sensatos. Ele diz coisas como rastreie seus gastos, diferencie entre ativos e passivos. Tudo isso é verdade, ele diz no livro dele. Mas aqui está um problema essencial nisso tudo. Esses são conselhos óbvios que você poderia aprender em qualquer livro de educação financeira. E talvez ele só faça isso muito bem, né? Explicar o óbvio muito bem. Mas o que torna o livro de Kiyosaki um tanto quanto estranho é que ele recomenda que você faça dívida agressiva, que você faça alavancagem extrema e que você invista em imóveis com créditos bancários massivos. No livro há um diálogo estranho onde o pai rico explica sua filosofia. Ele paga a si mesmo primeiro antes de pagar impostos e credores. Quando questionado sobre o que fazer se não houver dinheiro suficiente, ele responde: pago a mim mesmo primeiro mesmo assim. A pressão dos credores me força a buscar outras formas de renda. Isso é exatamente o que você não deve fazer, cara. Essa filosofia é a base de uma estratégia ilegal chamada Asset Protection Fraud, que é basicamente esconder dinheiro de credores e do governo. E como se já não bastasse, existe um jornalista especialista no ramo de negócios imobiliários chamado John Treed, que você pode encontrar esse artigo que foi publicado no dia 3 de setembro de 2015 no site johntreed.com, ao qual ele fala que ao descobrir o livro do Pai Rico e do Pai Pobre, ele ficou abismado com a tamanha estupidez que ele leu e que continha neste livro muitos erros factuais e inúmeros relatos extremamente improváveis de eventos que supostamente tinham ocorrido, né? Ele chamou ainda Kiyosaki de vendedor e palestrante motivacional e que não possuiria nenhuma experiência em finanças e que o Kiyosaki ainda se recusaria a divulgar seu suposto sucesso no mercado imobiliário ou em outros investimentos. Ele ainda coloca vários conselhos perigosos, elencando eles no seu blog, como conselhos que poderiam inclusive infringir a lei. Então eu vou colocar aqui esses trechos, tá? O primeiro trecho que ele diz é: defensores que cometem crimes graves têm amigos ricos para negociar ações com base em informações privilegiadas não públicas, diz ele. É para isso que servem os amigos. Recomenda a fraude fiscal através da dedução de férias e mensalidades de academia. Gaba-se de usar uma cláusula de parceiro dissimulada na qual seu gato é seu parceiro. Ainda coloca alguns conselhos perigosos que ele indica no próprio livro Pai Rico, Pai Pobre. Abre aspas. Se você falir, que sejam em grande estilo. Convence as pessoas de que a faculdade é para otário. Além disso, Kiyosaki coleciona alguns empreendimentos fracassados antes mesmo de sua obra Pai Rico, Pai Pobre. Então tudo leva a crer que sim, ele realmente ficou multimilionário por causa de sua obra, como ele vendeu palestras a partir disso e não como necessariamente ele aplicou todas essas regras. Isso te lembra alguém ou alguma coisa aqui no Brasil? O próprio Kiyosaki admitiu estar com uma dívida de 1,2 bilhão de dólares. Well, in one of your YouTube videos, you actually said that you're currently $600 million in debt, no? 1.2 billion. 1.2 billion, okay. There we go.
Sim, é isso mesmo, você ouviu certo. 1 bilhão e 200 milhões de dólares em dívida. E aqui está um paralelo um tanto quanto assustador com o que a gente vive hoje. Nós vemos gurus financeiros nas redes sociais repetindo exatamente essa mesma mensagem. Pague-se primeiro, ignore as contas, use a dívida como uma ferramenta. Eles vendem cursos caros ensinando exatamente o que Kiyosaki pregou. E seus seguidores acabam em problemas legais, com crédito destruído e ainda mais pobres do que antes. As histórias que ele conta também parecem inventadas. Ele diz que comprou e vendeu uma casa em 5 horas com um lucro gigantesco. Essas estratégias funcionam bem quando você tem um capital inicial, experiência, conexões bancárias e muita sorte. Mas e para o investidor comum? E para a pessoa que está lendo o livro porque quer sair da pobreza? Esses conselhos são uma receita para um desastre financeiro que podem acabar com a vida de alguém facilmente. Agora vamos falar sobre algo ainda mais preocupante. O livro inteiro de Kiyosaki é baseado em mentiras. A figura central de Pai Rico e Pai Pobre é o Pai Rico, o mentor de Kiyosaki que supostamente o ensinou sobre finanças e investimento. As investigações jornalísticas descobriram que essa pessoa nunca existiu. O Pai Rico é uma criação literária, uma ficção inventada para dar legitimidade à narrativa de Kiyosaki. Mas espera, tem mais. O Pai Pobre não era realmente pobre, era o pai biológico de Kiyosaki, um acadêmico respeitado e relativamente bem sucedido em sua carreira. Ele inclusive emprestou 100 mil dólares a Robert nos anos 70 para começar o negócio. Então Kiyosaki ridiculariza o seu próprio pai, que o ajudou financeiramente como um fracasso. Kiyosaki também tem uma conexão profunda com esquemas de marketing multinível. Ele escreveu um livro chamado O Negócio do Século XXI, que é praticamente um manual de recrutamento para empresas como a Amway e a Herbalife. Seus livros são usados como leitura obrigatória para recrutar pessoas dessas empresas. O livro Pai Rico e Pai Pobre foi impulsionado pela própria Amway, que usou suas táticas de seja seu próprio chefe para vender o livro. E qual o incentivo de Kiyosaki? Bem, ele ganha as comissões disso tudo. Ele lucra com a base da pirâmide enquanto seus seguidores perdem dinheiro. Robert Kiyosaki ficou rico não porque seguiu seus próprios conselhos. Ele ficou rico porque vendeu a ideia de que você pode ficar rico seguindo os conselhos dele. Seu modelo de negócio é sofisticado e não dá para esconder que é bem executado, mas é fundamentalmente fraudulento. O livro funciona como uma porta de entrada para seminários caríssimos que custam entre 12 e 45 mil fucking dólares. Imagens de arquivo mostram instrutores dos seminários de Kiyosaki incentivando pessoas a aumentarem seus limites de cartão de crédito para pagar pelos cursos dele. O homem do livro que promete ensiná-lo a ficar rico está literalmente encorajando você a se endividar mais para comprar o seu seminário. É um funil de vendas perfeito. O livro também promove a ideia de que se você é pobre, a culpa é exclusivamente de suas dúvidas e falta de esforço. Ignora contextos econômicos e sociais. Ele também ignora que nem todos nós temos esses 100 mil dólares para emprestar de um pai. Ele também ignora que nem todos podem se dar ao luxo de tomar riscos extremos, mesmo que ele diga que o risco deva ser calculado, se bem que nesses diálogos você percebe uma incoerência entre o que ele diz no final como uma mensagem e nos próprios diálogos do livro. O livro em si não é sobre finanças, é sobre transformar o leitor em alguém que buscará riqueza a qualquer custo, mesmo que signifique explorar outras pessoas, ignorar leis ou assumir riscos irresponsáveis. Agora a pergunta que você deve se fazer é: você quer aprender sobre finanças de alguém que ficou rico vendendo educação financeira ou de alguém que ficou rico aplicando os princípios que ele está ensinando? Porque existem diferenças fundamentais entre essas duas abordagens. E se você quer aprender sobre investimentos reais, sobre como construir riqueza de verdade, você precisa ser muito cuidadoso com quem você segue. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Você já leu Pai Rico e Pai Pobre? Qual foi sua experiência? Inscreva-se no canal para mais vídeos como esse. Eu sou o João, até o próximo vídeo. Tchau.